Espalhar
Somos teu, Senhor. Somos teu, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Desde que descobriu a NT Kids, o Pedrinho passa os melhores momentos do dia curtindo suas programações favoritas. Faça como ele. Inscreva-se agora mesmo no canal NT Kids e acesse o nosso site. Hosana, o filho de Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu, glória a Deus! Você pode fazer seu povo parar de gritar, por favor? Se eles pararem de gritar, as pedras clamarão. Ei! O que você pensa que tá fazendo? Aqui é o templo. As escrituras dizem: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês vendem animais para sacrifício e fazem dela um covil de ladrões. Hosana! Hosana, o filho de Davi! Você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Sim, estou. Você não sabe o que as escrituras dizem? As crianças e recém-nascidos cantarão louvores. Isso é difícil. Ei! Quem vocês? Ele tem que ir embora. Mas não podemos prendê-lo na frente do povo. Ele é muito popular. Mas não podemos prendê-lo escondido também. Não sabemos onde ele estará. Então vamos prendê-lo à noite, sozinho. Há muitos tolos que o seguem. Não seria difícil subornar alguns deles com dinheiro para nos dizer onde encontrá-lo. Perfeito. Mas e por qual motivo vamos prendê-lo? Vamos encontrar algum. Deus é o dono do universo. Tudo pertence a Ele. E por amor, Ele deu o seu melhor por nós. Tudo que somos e temos também pertence ao Senhor. Mas parte das nossas bênçãos é sagrada, assim como o sétimo dia é do Senhor. Cabe a nós agora revelar nossa obediência e gratidão pelo que Ele tem feito e retribuir com um coração alegre as bênçãos recebidas. Procure uma igreja adventista mais perto de você. Provai e vede. História de hoje: o desafio de Hannah. Senhor, eu estou sozinha com os meus filhos. Preciso de ajuda espiritual. Me ajude, Senhor, a encontrar o teu caminho.
Bom dia! Bom dia. Sou o representante do Serviço Educacional Lar e Saúde e gostaria de falar com a senhora numa breve visita. Eu poderia entrar? Um momento. Pode entrar. Que linda família a senhora tem. Qual o nome dos seus filhos? O mais velho se chama Gabriel e o mais novo que está brincando é o Alejandro. E eu estou esperando outro bebê e estou grávida. Meus parabéns. Por favor, sente-se. O objetivo da minha visita é apresentar um material muito útil para a família, como, por exemplo, esta Bíblia. Completamente ilustrada, com pinturas de artistas famosos, contando a história de Jesus. Que Bíblia linda! Que pinturas maravilhosas! São iguais às que minha avó me mostrava na antiga Tchecoslováquia. Você pertence a que igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Vou à igreja no sábado. Verdade? A minha avó também ia na igreja aos sábados no país dela. Ontem eu fiz uma oração, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar uma igreja. Que coincidência, né? Naquele dia, Hannah comprou O Desejado de Todas as Nações e também outro livro de cozinha. Tive a oportunidade de orar por ela, pelos seus 2 filhos e também pelo bebê que logo nasceria. Depois, lhe entreguei um folheto com o endereço da igreja. No nosso trabalho como colportores, não podemos saber o que vai acontecer com as pessoas que recebem os livros que distribuímos. Porém, eu fui abençoado 4 anos depois, em um encontro de colportagem que foi realizado na Universidade Adventista do Plata. Naquele dia, vi a Hannah novamente, dando seu testemunho diante de todos os colportores. Ela comentou que depois da visita de um colportor, foi à igreja, estudou a Bíblia e se batizou. Hoje em dia, tenho o enorme prazer de ter esta linda família como meus amigos. Aquela bebê que estava por nascer se chama Natália e é fisioterapeuta. Alejandro, segundo filho, é pastor e diretor do Centro Adventista de Vida Saudável de Missões. E Gabriel, o primogênito, também é pastor e dirige a Casa Publicadora da Argentina. Hannah está aposentada e vive em Libertador, San Martín. Aquela visita do colportor mudou a minha vida. Depois, já batizada, eu também me uni à colportagem e tive como diretor o pastor Carlos Fernandes. Eu vivo em San Juan. Estou trabalhando no meu último distrito pastoral e em breve vou me aposentar. Agradeço a Deus pela obra que Ele fez em minha vida todos esses anos, pela experiência maravilhosa da colportagem e por ter a certeza de que muita gente estará no céu por causa desse trabalho. Agradeço a Deus também pelo ministério pastoral, pois me permitiu batizar muitas pessoas e, dessa forma, tocar o céu com as mãos. Provai e vede. Que lindo testemunho de fé do nosso querido pastor Carlos Fernandes. Agora, quero convidá-los a participar deste momento de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Esse é o resgate, Jesus se entregou em meu lugar. Que amor estranho precisou morrer pra eu viver. Ele é o rei, mas servo se fez, deixou o céu pra me alcançar. Esse é o resgate, resgate de amor.
a pensar não ter sonhos pra mim, mas Cristo me encontrou e mostrou a cruz. Eu decidi confiar. Então veja a redenção que vem do céu. Não foi um louco nem um herói que quis minha atenção, mas foi o ato de um Deus, foi o ato de amor. Em troca ofereço o que sou o Pai, me coloco inteiramente em suas mãos. Esse é o resgate, Jesus se entregou em meu lugar. Que amor estranho precisou morrer pra eu viver. Ele é o rei, mas servo se fez, deixou o céu pra me alcançar. Esse é o resgate de amor. O milagre da redenção vai te alcançar. Se você deixar Jesus tocar seu coração, o vazio acabará e o perdão abraçará. É o sacrifício do amor. Esse é o resgate, Jesus se entregou em seu lugar. Que amor estranho precisou morrer pra você viver. Ele é o rei, mas servo se fez, deixou o céu pra te alcançar. Esse é o resgate de amor. Esse é o resgate, Jesus se entregou em seu lugar. Que amor estranho precisou morrer pra você viver. Ele é o rei e deixou o céu pra te alcançar. Esse é o resgate de amor. O resgate de amor. O resgate de Um feliz sábado, queridos amigos, queridos irmãos. É um prazer muito grande mais uma vez estar com vocês aqui no Sábado Santo, o Sábado do Nosso Senhor. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos que o sábado é um dia especial, um dia designado para o nosso Criador. Seja muito bem-vindo. Que nesse sábado, assim como o primeiro sábado lá no Éden, você seja abençoado, que esse sábado seja santificado, que seja um sábado de descanso para você, para recarregarmos a nossa bateria espiritual. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Nós estamos num período diferente da nossa vida, separados pela nossa distância física, mas unidos nas nossas redes sociais, do YouTube, do Facebook. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, chame eles para assistir o culto dessa manhã e que todos sejam muito bem-vindos. Tivemos toda a liturgia do culto até agora e agora nós vamos então estudar um pouquinho a respeito das coisas de Deus. Seja muito bem-vindo e eu saúdo os nossos irmãos do distrito do Bela Vista. Eu sou o pastor Harley. Um grande abraço para os nossos irmãos lá do Meiridota, lá da Vila São Paulo, lá do Gasparim do Jaraguá.
Um grande abraço para os nossos irmãos da nossa igreja sede do Bela Vista e também para os nossos irmãos lá no Horto Aimorés. Deus possa abençoá-los, queridos. Que hoje seja um dia especial para vocês. E hoje o título do sermão desta manhã é Sola. Sola é uma palavra latina, né, do latim, que significa só, somente. Sola é uma palavra muito usada em teologia para nós identificarmos 5 somentes que existem na vida de um cristão. Remete-se à Grande Reforma. São 5 as solas. A palavra sola é latina e em português significa somente. As 5 solas definem princípios fundamentais da Reforma Protestante em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. A questão debatida era a natureza teológica. Havia muitas dúvidas sobre o perdão dos pecados. Para o catolicismo romano, cada pessoa deveria salvar-se a si mesma. Foram 5 as reivindicações dos reformadores: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. E nós vamos hoje estudar sobre isso. Hoje é tão importante esse estudo que eu gostaria de uma forma especial agora orar por nós. Gostaria que Deus nesse momento nos ajudasse a compreender essas verdades. Elas foram parte da reforma que nós tivemos protestante desse momento. E isso nos levou de novo para a Bíblia. E nós aprendemos verdadeiramente sobre salvação. Isso é muito importante para nós hoje. Hoje é um sermão de sábado, um sermão um pouco mais teológico, mas que eu tenho certeza que você vai sair daqui enriquecido, bem alimentado, com as coisas importantes para o reino dos céus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, pela tua companhia em mais um sábado, um santo sábado. Que esse sábado sirva, Senhor, para recarregar a nossa bateria espiritual, nos dar o descanso também, a santificação, nos dar um sábado maravilhoso ao teu lado. Hoje nós vamos aprender algo muito teológico na sua Bíblia. Eu gostaria muito de convidar, Senhor, o Espírito Santo para nos ajudar nesse momento. Que tudo que eu venha falar aqui seja compreensível e que nós saiamos desse momento juntos, Senhor, mesmo conectados, longe um dos outros, mas juntos conectados no mesmo propósito, que nós saímos daqui fortalecidos a nossa fé. Que a Deus seja dada toda a glória, Senhor. Que nós possamos aumentar a nossa fé através da graça de Jesus, ao estudarmos a sua palavra. Essas são as 5 coisas que nós vamos colocar hoje para refletirmos e que isso seja colocado em prática também. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem, desde o menorzinho, o de menor idade até o mais velhinho, Senhor. Dê, Senhor, a sua bênção nesse sábado para todos nós. Te pedimos isso e já te agradecemos pela tua companhia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós aprendemos nos livros de história que Martim Lutero, essa foto aí é uma foto, um desenho de Martim Lutero, e essa é uma ilustração. Martim Lutero foi um padre que em algum momento da sua vida começou a ler as Escrituras e se sentiu incomodado por algumas coisas que ele não cria que era daquele jeito que era pregado. E ele então é responsável por aquilo que nós conhecemos na história cristã como 95 teses da justificação pela fé. Ele foi lá na catedral e colocou essas teses. E ali começou o que nós conhecemos hoje como Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um momento ímpar na vida da igreja cristã, que eles então voltaram para as Escrituras e então tiveram uma cisão com a Igreja Católica Apostólica Romana, que até aquele momento detinha o monopólio da informação da Bíblia. E ali então, nos seus estudos, Martim Lutero, e os reformadores, né, não só Martim Lutero, Zwinglio, John Knox e vários ali reformadores, começaram a voltar a estudar de verdade a Bíblia, e então eles trouxeram para nós a ideia das 5 solas. Lembrando que solas em latim é só, somente. Então, essas 5 ideias que foram embasadas em toda a Reforma Protestante que nós como evangélicos cremos hoje. A primeira sola é a sola mais importante, a sola Escritura, somente a Bíblia, numa tradução livre para o nosso idioma. Somente a Bíblia possui autoridade final sobre os cristãos. O fundamento da Reforma Protestante foi o seu compromisso com a autoridade da palavra de Deus. Os protestantes e os adventistas acreditam
que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Muito embora eu creio que os adventistas, mais do que os reformistas de um modo geral, aceitem plenamente como a Bíblia sendo a nossa única regra de fé e prática, e é o fundamento da nossa crença. Queridos irmãos, antigamente as pessoas ouviam e acreditavam no que o padre falava. Naquele momento, quando Lutero e os reformadores começaram a estudar de novo a Bíblia, eles aprenderam que a Bíblia deveria ser a base da fé, não a tradição católica. Porque a tradição era feita de mudanças que o homem quis que fossem feitas. E a Bíblia permaneceu sempre com a mesma mensagem. Quando Lutero traduziu da Vulgata, e usando os textos gregos também, e fez a primeira Bíblia em alemão, ele então foi um grande arauto de uma grande reforma. E essa reforma só aconteceu quando nós entendemos, e eles entenderam, e nós entendemos hoje, que a Bíblia deve ser a fonte, o alicerce da nossa fé. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Sola Escritura, somente a Bíblia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele deixa bem claro, de forma inequívoca, que a Bíblia deve ser a base da nossa fé. É nas Escrituras que há a inspiração. É nas Escrituras que o Espírito Santo fez com que homens entendessem, compreendessem algo a respeito da revelação de Deus e colocassem em linguagem humana. E aqui em Timóteo vem nos trazendo coisas importantes. Em primeiro lugar, permanece naquilo que aprendeste que fosse inteirado. Paulo estava dizendo assim: Timóteo, eu escrevi aquilo que eu fui inspirado a escrever. Permaneça nisso. Use os meus escritos e as minhas cartas. Use o Velho Testamento, que eles chamavam de leis e profetas, que era a Bíblia que eles tinham naquela época. Use isso para levar o povo a Deus. Paulo não manda Timóteo fazer as suas próprias, vamos dizer assim, o seu próprio entendimento a respeito das coisas de Deus. Paulo disse: vá na Bíblia. A Bíblia deve ser a sua base. A Bíblia deve ser aquilo que você deve pregar. Paulo está dizendo para Timóteo: não invente as coisas. Quando Paulo escreve a Gálatas, ele escreve dando uma bronca em Gálatas. Por que vocês estão ensinando coisas contrárias àquilo que eu ensinei? Porque Paulo entendia que a inspiração que ele teve, a inspiração que os profetas bíblicos do Velho Testamento teve, era a base para todas as coisas. E ali ele completa: as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos irmãos, você pode fazer 2 faculdades, 3 pós-doutorados. Você vai ser inteligente. Você vai ser um homem culto. Mas sabedoria, esse tipo de sabedoria vem do quê? Estudar a palavra de Deus. As sagradas letras te tornam sábio para quê? Para a salvação. Você pode ser um pós-doutor em biologia, mas você não pode ser um pós-doutor em salvação sem aprender da palavra de Deus. E para que serve a palavra, queridos? Paulo deixou bem claro: toda a Escritura para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Não é só a parte que eu quero. Não é só o Novo Testamento e não o Velho. Nossos queridos amigos evangélicos dizem que partes da Bíblia não valem mais. O que Paulo deixa bem claro aqui? Toda a Escritura. Toda a Escritura. Ela serve para 4 coisas. Ensinar. Ensinar o que é correto. Serve para repreender, chamar a atenção. Serve para correção, não só chamar a atenção, mas fazer você fazer o que é certo. E serve para nos guiar para a justiça. Justiça de quem? Justiça de Deus. Sola Escritura é a primeira sola. Os reformadores aprenderam, e nós adventistas também cremos, que na palavra de Deus está o quê? O caminho. Não existe outro lugar, não existe outra forma. A segunda sola é chamada sola fide. Fide é fé no latim.
Somente pela fé o cristão pode desfrutar as bênçãos da salvação. O justo vive pela fé, e a condição para a salvação é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Os reformistas acreditavam que nada pode comprar a salvação. Ele é um dom gratuito de Deus. E nós, adventistas, cremos que o único passo do cristão em direção à salvação é pela fé, confiar totalmente em Deus. Sola fide, somente pela fé. Na época dos reformadores, você precisaria pagar indulgências, você precisaria ter boas obras para ganhar a salvação. Mas a Bíblia explica que somente pela fé nós encontramos a salvação. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo aqui cita Abacuque. Abacuque diz assim, o justo viverá pela fé. Logo a gente vai ver esse verso. Mas nesse trecho, eu quero separar duas coisas importantes para nós. Primeiro, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa até hoje o que você acreditou, mas se você crê na palavra e pela fé aceita, você é possível ser salvo. Quantas e quantas pessoas conheceram Jesus quase no horário da sua morte? Aceitaram e foram salvos. Viveram uma vida totalmente desregrada. Mas Deus deu a chance, e não importa o momento da sua chance. Se você crê, você pode ser salvo. O justo viverá por fé, ou pela fé, poderíamos dizer. Queridos, o mundo do cristão é viver naquilo que nós não podemos enxergar nem apalpar. Mas nós cremos, desejo do coração, de que isso seja o correto. Hebreus, está ali os heróis da fé. Homens e mulheres da Bíblia eram pecadores como nós, faziam coisas erradas, caíam, levantavam, mas eles viviam pela fé. Moisés vivia pela fé, Abraão vivia pela fé. Quando Deus falou assim, mate o seu filho, Abraão não pestanejou, foi lá matar. Por quê? Porque ele acreditava que tudo estava nos planos de Deus. Quando ele disse para Moisés, avance que eu vou abrir o mar, ele entrou na água, porque ele acreditava que tudo estava nos planos de Deus. O justo vive pela fé. Sempre foi assim, sempre será assim. Abacuque 2,4 é o verso da citação que eu disse de Paulo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A fé é de escalar as montanhas das dificuldades da nossa vida. Fé em ter aquela última esperança quando tudo parece que não vai dar certo. Fé é aceitar a vontade de Deus. Fé é às vezes Deus não nos responder, mas nós acreditarmos que Ele está no comando de todas as coisas. Na Bíblia, queridos irmãos, nós aprendemos a respeito de Deus. E então, pela fé, nós vivemos aquilo que nós aprendemos. Essa é a segunda sola que os reformadores nos trouxeram e que nós também cremos. A terceira, sola gratia. Gratia é graça em latim. Somente pela graça. Nada que o homem realiza pode resultar em méritos para a sua salvação. Porque todas as pessoas estão culpadas e condenadas pelos seus próprios atos. Os reformistas acreditavam que a salvação pela fé faz o pecador se tornar dependente da graça de Deus. Nós, adventistas, cremos que as minhas conquistas espirituais são unicamente alcançadas pelas misericórdias de Deus. Somente pela graça. O termo graça dá uma ideia que não vale nada, mas pelo contrário. Quando nós falamos de graça de Deus, custou um alto preço a cruz do Calvário. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 24. Sola gratia, Romanos 3, 21 e 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo
Jesus. Queridos, quão bom é você entender esse trecho e descansar nos planos do Senhor. Não significa que debaixo da graça eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Não é isso. Mas descansar nos planos de Deus e ver que a graça de Deus me alcança e me muda numa nova criatura. O Evangelho, os escritos paulinos, está cheio dessa explicação. Entenda esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. A justiça de Deus. Nós pregamos alguns sábados atrás sobre a justiça de Deus. Ela não muda, ela é eterna. Você não pode negociar com a justiça de Deus. Mas então, quando encontramos a justiça de Deus, encontramos a nossa perdição. Porque todos pecaram. Todos estão destituídos da graça de Deus. Mas então, mediante a fé, sola fide, em Jesus Cristo, para todos, Jesus morre para todos, não faz distinção, mas precisa crer. São então justificados gratuitamente por sua graça. A justiça de Deus, mediante a fé em uma pessoa, Deus, Jesus Cristo, para todos. Todos são acessíveis, aqueles que creem, são justificados gratuitamente, não se cobra nada, pela graça de Deus. Mas não quer dizer que quando nós ganhamos essa graça, nós devemos levar a nossa vida de acordo com a nossa vontade. Porque a graça produz mudanças. A graça precisa produzir mudanças. Veja como isso, queridos, é alimento puro espiritual. É dinamite. Paulo disse que o evangelho é dínamos. Vem da palavra dinamite, explode. E quando ela explode, os muros duros do nosso coração de pedra, nós encontramos a beleza da graça divina. Temos também a próxima sola, solos Christus. O sacrifício de Jesus foi suficiente para a redenção do pecador. O Pai aceitou o sacrifício de Jesus. E por causa da morte de Jesus, não nenhum mérito nosso, nenhuma dívida permanece para ser paga pelos seus discípulos. Porque Jesus disse lá na cruz do Calvário, tenho quitado, tetelestai. Os reformistas acreditavam que somente Cristo pode nos dar a salvação, e somente através dele que nós chegamos a Deus. Nós, como adventistas, cremos que Jesus, Deus, se fez homem por nós, e somente ele, em total obediência, foi o sacrifício perfeito. Quando João viu Jesus vindo para se batizar, Jesus precisava se batizar? Não. Eu e você precisamos. Você que me assiste e não foi batizado, ou já foi batizado e abandonou os caminhos do Senhor, saiba que sem o batismo você não pode ter a salvação. Mas naquele momento que Jesus chegou, ele falou assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que isso significa? Que aquele sacrifício ali seria suficiente para nós. Não adianta nada, queridos, ter Bíblia, ter graça, ter fé, sem a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Eu recomendo que vocês leiam um livro que eu estou colocando aí na tela, chamado Incomparável Jesus Cristo. Formidável Jesus Cristo. Maravilhoso Jesus Cristo. Livro do pastor Amin Rodor. Esse é um livro, é um deleite. É tão curtinho, dá para você sentar num sábado e ler. Você vai aprender como Deus, Jesus Cristo, é importante para a nossa salvação. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E se ele tivesse fechado os braços naquele dia, queridos, eu e você estaríamos totalmente perdidos. Através de Cristo, nós somos salvos. Abra sua Bíblia em João 6. João 6 é um trecho grande, eu peguei 2 versos 40 e 47 para nós entendermos isso. João 6, solos Christus. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E no versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Queridos amigos, queridos irmãos, Jesus Cristo é o personagem principal dos evangelhos. Ousa dizer que Jesus Cristo é o personagem da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse foi escrito, Deus se revelou para você entender o pecado que existe em você. Para eu entender como eu sou pecador. E para entender o que Cristo fez por nós. Veja esse gráfico.
O homem estava totalmente perdido e se afastado de Deus através de um precipício do pecado. Veja, nós não conseguiríamos chegar nunca mais a Deus, porque o pecado criou uma barreira de um grande espaço entre nós e Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é bom. Nós somos ruins, nós somos arruinados por 6.000 anos de pecado. Então a cruz de Cristo foi a ponte que pode nos deixar levar até o outro lado. Então o homem pode ser novamente conectado a Deus através unicamente de Jesus Cristo. E para que tudo isso? Por que Jesus faz tudo isso? A última sola. Só lhe deu glória. O propósito da vida é ter comunhão com Deus e glorificá-lo. Só a Deus seja dada a glória. Deus criou o ser humano à sua imagem e para a sua glória. E o coração do humano só encontra descanso em Deus. Deus criou o ser humano perfeito no Éden para viver eternamente ao seu lado. Por causa dos nossos primeiros pais e o seu pecado, nós nos afastamos de Deus. Mas o propósito de Deus sempre será nos levar para a sua glória. Os reformistas acreditavam que o ponto resultante das demais solas é a glória que deve ser dada somente a Deus. A glória é a redenção, a glória é a resolução do pecado e do problema do ser humano. E nós, adventistas, acreditamos que Deus, e somente Deus, deve ser dada a glória. Toda e qualquer criatura se curve ao Criador. Se um dia, lá no céu, em tempos remotos que a gente não pode medir, Satanás resolveu colocar a glória sobre si próprio. Hoje nós aprendemos que a glória deve ser dada unicamente a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 1, dos versículos 2 e 3. Só lhe deu glória. 2 Pedro 1, 2, 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém, Senhor. Deus faz de tudo para que você tenha uma chance para encontrá-lo, para ser salvo por Ele. Queridos, que maravilha isso. Você está tendo nesse sábado alimento sólido. Às vezes, como pastor, nós pregamos coisas que Paulo chama de leite materno. Motivação, histórias bíblicas. Mas hoje eu resolvi pregar uma comida sólida para nós. Se você não entendeu esses 5 pontos, volta, assista de novo. Isso é fundamental para a sua salvação. No alicerce da fé cristã, entenda, o alicerce seria assim, no fundamento da nossa fé cristã, existem esses 5 itens que você precisa entender para ser salvo. Primeiro, a Escritura. Nela está a base. Se você concretar a laje da sua vida, se você fazer o alicerce de concreto da sua vida com as coisas da palavra de Deus, você estará tendo uma base sólida para um dia ser salvo. Depois das Escrituras vem a fé. Eu preciso ler, eu preciso entender, mas eu preciso crer naquilo. Como é que eu te provo? Eu não te provo. Eu não consigo te provar Deus. Ao você ler a Escritura, você estará pela fé, compreendendo o que Deus quer para a sua vida, entendendo o que você está de errado e fazendo planos para mudar conforme a palavra de Deus. E pela fé, move-se montanhas, pela fé se quebra as barreiras, pela fé nós mudamos coisas que nós nunca imaginaríamos que mudaríamos. Pela fé nós alcançaremos paz, pela fé nós alcançaremos a salvação. E então pela fé eu vou ser atraído para Jesus. A Bíblia toda é feita para que o personagem principal seja exaltado. Mas antes de ser exaltado, eu preciso entender que aquilo ali é de graça. A graça é de graça não porque não custou o alto preço do sangue de Jesus, mas a graça é de graça porque ela é dada por amor a mim. Nós somos justificados pela fé e recebemos sem mérito nenhum a graça de Deus. E então eu encontro a figura principal. O dia que nós nos apaixonarmos por Jesus, o dia que Deus for a coisa mais importante da nossa vida,
O dia que tudo nesse mundo não fizer sentido e as coisas do céu, através de Jesus e do seu amor demonstrado na cruz do Calvário, me abrir os olhos da fé, eu poder imaginar um dia eu lá no céu, você vai entender que tudo aqui é vaidade, tudo aqui é supérfluo. E então você vai querer viver com Jesus para toda a eternidade. E então um dia vai começar a acontecer tudo aquilo que nós estudamos na Bíblia. E então nós veremos a glória de Deus. Para as pessoas que descansam no Senhor, a glória de Deus já chegou. Mas para aqueles que vão continuar vivos até Jesus voltar, um dia, num piscar de olhos, Paulo diz lá em Coríntios, nós seremos transformados. Os que morreram no Senhor serão o quê? Ressuscitados, incorruptíveis. E nós, num piscar de olhos, seremos transformados. E nós veremos então o autor e consumador da nossa fé. Jesus veio como cordeiro, mas virá como leão. Jesus veio como servo, se humilhou e morreu por mim e por você, mas então ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso. E então ele vai permitir que eu e você sentemos ao seu lado nas bodas do Cordeiro. Que maravilha. Alguns dias atrás, na época em que eu estava gravando esse programa para levar a vocês, morreu um grande homem, um grande pastor lá do IAN, pastor Luiz Nunes. Ele foi meu professor. Um grande cara. Ele era meio doido. Eu me lembro um dia que um dos nossos amigos estava dormindo no fundo da sala. E ele estava pregando. Ele tinha uma matéria que ele gostava de dar no primeiro semestre. Chamava Formação Espiritual do Pastor. No primeiro dia de aula ele falou assim: o meu objetivo é fazer você desistir de ser um pastor, se você não aceitar viver para Deus. Era forte as aulas dele. Ele fazia a gente a ir em outros níveis que a gente nunca imaginou. Grande homem, o pastor Luiz Nunes. Eu me lembro um dia que o meu amigo estava dormindo, ele tirou o sapato, tacou nele assim, né? Acorda, rapaz! O que você está fazendo aqui? Você está aprendendo a ser um pastor de verdade. Era um grande cara. Queridos, um grande homem. Descansou no Senhor. Pastor Luiz Nunes ensinou todo pastor da minha classe a ter fé, a graça de Cristo. Jesus Cristo é o principal personagem da Bíblia. Ele foi um homem que morreu. Eu tenho certeza que ele vai ressuscitar naquele dia. Estou me lembrando dele. Outras pessoas descansaram no Senhor nos últimos dias. Mas estou me lembrando das pessoas que dormiram nesta fé. E eu e você que estamos vivos agora, vamos viver por essa fé também. Que Deus possa te abençoar. Quando Martim Lutero viu todas essas mensagens, ele falou assim: eu não posso ficar só para mim. Veja essa figura. Isso é uma prensa. Antigamente, para você copiar, demorava muito tempo, então eles inventaram a prensa. Eles colocavam aqueles letra por letra, então eles imprimiam. E essa é a Bíblia de Gutenberg. Foi a primeira Bíblia que foi impressa. E então eles puderam levar a mensagem da Bíblia, sola escritura, para todo mundo. E hoje nós temos Bíblias acessíveis, disponíveis para nós, porque alguns lutaram para ter a primeira delas impressa para o povo. Saiu da mão do clero e foi para a mão do povo. E o povo então pôde aprender na Bíblia sobre a fé, sobre a graça, sobre Jesus, sobre a glória de Deus. E a Bíblia que você tem hoje é um instrumento, queridos, que vai te levar para o céu. Leia. Pare de brincar, de fazer de conta que lê. Leia de verdade. Cresça. Se prepare porque Jesus está vindo nos buscar. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos porque nós temos acesso, Senhor, à Tua Palavra. A Tua Palavra nos muda, a Tua Palavra nos ensina, nos corrige. E então, pela fé, através da graça de Jesus Cristo e do seu sacrifício, nós conhecemos Deus, a pessoa de Jesus, o nosso Salvador. E então nós nos preparamos para um dia vermos a sua glória. Querido Senhor, estamos desejosos de ter esse encontro. Muitos têm descansado no Senhor. E muitos têm lutado, como nós, os vivos,
para fazer parte daquele grupo. Querido Deus, que o sermão de hoje nos alimente poderosamente para refletirmos a nossa vida, refletirmos a nossa conduta cristã e voltarmos verdadeiramente para a Tua Palavra, para a Bíblia, para aprendermos e praticarmos a nossa fé, para termos a nossa graça através do nosso querido Salvador Jesus, para em breve vermos a Tua glória para todo sempre. Nos dê um bom restante de sábado. Nos abençoe, nos guarde. Abençoe as pessoas que estão assistindo. Mesmo que não for no sábado, Senhor, abençoe a pessoa que ouviu e assistiu em outro momento. Que essa mensagem poderosa seja usada pelo Espírito Santo para mudar a nossa vida, para nos dar um chacoalhão, Senhor. Queremos, Senhor, ser pessoas diferentes. Nos ajude, nos abençoe, nos guarde. Te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vivemos no século XXI. O saber e a ciência têm se multiplicado sobremaneira. Então, os catedráticos, os sábios deste mundo, ao comentar sobre o cristianismo, eles chegam a dizer que é um absurdo de que exista nos dias de hoje pessoas que creem que o mundo foi criado em 6 dias e que o Deus que criou este mundo veio nessa terra como uma criança, cresceu e viveu entre os homens, depois rejeitado pelo seu próprio povo, foi condenado à morte e morte de cruz. Ao 3º dia ressuscitou, depois foi assunto ao céu. Estes homens dizem que isto é loucura. Só que esse discurso não é novo. Já no início da igreja cristã, o apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Corinto, como que fazendo um desabafo, dizendo o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para os que foram salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem no poder da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram salvos, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Isto é, sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor.
Que maravilha. Deus abençoe. Vamos juntos, uns ajudando os outros, alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Ela já está alcançada, já está disponível. Vamos praticar em obediência, em amor ao nosso Deus. Você tem um bom sábado, um bom restante de sábado, um bom início de semana. Nos vemos amanhã no culto de domingo. Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.